trust you, I trust you, I trust you. Graça e paz, irmãos. Nesse vídeo, nós estaremos, pela graça de Deus, fazendo a exposição do primeiro capítulo da Epístola de Colossenses. Certo? Quem escreveu a epístola foi o apóstolo Paulo, por volta dos anos 60 depois de Cristo. Aqui é a estrutura do capítulo 1, os versículos 1 e 2 é um prefácio, uma saudação. Você tem a introdução, você tem uma oração que Paulo faz pelos cristãos colossenses. Paulo faz um resumo do evangelho, ele faz ali uma exposição de quem é Cristo e da obra de Cristo. Ele faz um resumo do evangelho e depois ele vai dizer o sofrimento e o trabalho que ele passa pelos cristãos que moram ali na cidade de Colossos, tá? Aqui do seu lado direito você tem um códice, códice claromontano, tá? Claromontano, ele tem uma passagem aqui de Colossenses, do capítulo 1, versículo 28, até o capítulo 2, versículo 3. Ele é datado do ano 500 depois de Cristo, tá? Algumas pessoas datam 550, por aí. E é basicamente assim que eram os códices. Você tem uma folha aqui, tá? Uma folha, e você tem as letras aqui que estão escritas, são letras maiúsculas, tá? Então você tem um texto escrito em grego, aqui desse lado aqui, tá? E aí depois você vai ver que essa folha que tá aí, até que é uma folha que tá bem preservada, mas essa folha, ela se desfaz muito facilmente, tá? Mas essa aqui até que tá bem preservada, é um texto de Colossenses, onde tem aqui as letras em gregas, todas com letras maiúsculas. Isso mostra que esse é um papiro antigo, tá? E qual que é o conteúdo e a finalidade da carta aos Colossenses? Bem, a carta ela foi escrita com alguns objetivos. A carta foi escrita para combater heresias gnósticas, judaizantes e filosóficas. A carta ressalta a divindade de Cristo. A carta faz uma oração pelos colossenses para que eles permaneçam fiéis em meio a todas as dificuldades que os colossenses passavam. Dá instruções práticas do modo de viver cristão, sim, instruções de marido, de mulher, instruções de questões de trabalho e coisas assim do tipo, do modo de viver cristão. Faz uma exposição da obra de Cristo na cruz, ou seja, ele expõe o evangelho. E a igreja ela era composta majoritariamente por gentios, então isso é muito importante, principalmente quando a gente entra ali no capítulo 3 de Colossenses. Essa epístola de Colossenses, o público-alvo maior a quem Paulo se dirigia era um público gentil, ou seja, gentil é o contrário de judeu, são pessoas que não vieram da descendência de Abraão, tá? Ela exalta e louva a Cristo como Senhor de todas as coisas. Ela refuta o legalismo. Ela fala sobre a regeneração e o novo nascimento do cristão. Ela corrige interpretações heréticas, tá? Faz uma reta exposição do evangelho. E no final da epístola, ela dá um puxão de orelha em Arquipo, tá? Lá no final da epístola, quando você pega Colossenses capítulo 4, versículo 17... está escrito assim: e digam a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Então é tipo um puxão de orelha que Paulo faz em Arquipo, para que ele não fuja do ministério que Deus lhe deu, tá? E aqui é o texto propriamente dito, tá ok? Ele está dividido em partes aqui, tá certo? Mas vamos lá. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. É legal porque as epístolas de Paulo, ele sempre se identificava. Podemos ver aqui que quando ele fala Paulo, é um nome próprio, e depois você tem o que é chamado de apóstolo. Essa palavra aqui, apóstolo, ela trabalha como um aposto. Ela explica o que a palavra anterior significa, tá? Então, Paulo, o que ele é? Ele é um apóstolo, é uma descrição da palavra anterior. Então, Paulo é um apóstolo. Ele é um apóstolo
de Jesus Cristo. Então aqui ele já vai colocando a referência, quem escreveu a carta. Isso era muito importante no primeiro século, porque ali naquela época nós vemos que Paulo já sofria de fraudes, tá? Dá pra gente ver que já naquela época ali tinha pessoas que falsificavam epístolas, tá? Quando a gente lê a epístola aos Tessalonicenses, dá a entender ali que pessoas falsificavam epístolas com o nome de Paulo. Então, quando Paulo fazia uma assinatura e colocava uma credencial sua, isso era uma maneira de mostrar que aquela epístola era dele. Não tinha como falsificar, porque era uma assinatura, era uma credencial própria de Paulo. Então, não poderia ser falsificada. Percebe? Então, essa credencial que Paulo coloca aqui é muito importante. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E ele continua, pela vontade de Deus. Então, ou seja, o chamado de apóstolo dele não é um chamado de homens. Ele não foi enviado por homens, ele foi enviado por Deus. E é legal porque a palavra apóstolo, ela vem do grego, que significa enviado. Então, ele é um enviado de Jesus Cristo. E novamente ele fala, pela vontade de Deus. Então, ou seja, não é de homens. Foi Deus que o chamou para esse ministério. Também, de uma certa forma, chamando Jesus de Deus aqui. Porque se ele é um enviado de Jesus Cristo, mas ele foi enviado pela vontade de Deus, aqui é mostrado que Jesus é Deus. Também já desde o início ele mostra isso. E ele vai dizer que o irmão Timóteo estava junto dele, tá? Então era uma epístola conjunta. É possível que Timóteo estivesse talvez redigindo essa carta, ou talvez levando essa carta, ou simplesmente ajudando Paulo na composição dessa carta. Nós não sabemos ao certo, mas Timóteo estava participando dessa carta também. Timóteo aparece lá no livro de Atos, se eu não me engano, no capítulo 16, tá? É ali que conta a história de Timóteo. E aqui Paulo ele fala quem ele é, com quem ele está, e depois de ter dado essas credenciais, ele vai falar para quem a carta se dirige, aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus, né? Então ele vai falar, aos santos e fiéis são dois adjetivos, aos cristãos, no caso, hoje em dia seria aos cristãos, que são irmãos em Cristo, e ele vai dizer, que estão na cidade de Colossos, tá? Aí ele vai dizer, aqui é uma saudação, graça a vós, que pode ser traduzido também ou como graça, ou como aquele favor imerecido. Então, é uma maneira de, indiretamente, Paulo está desejando que Deus esteja concedendo misericórdia, concedendo o seu favor imerecido aos cristãos colossenses, ali da cidade de Colossos, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E a paz também, ele não somente deseja a graça, mas ele deseja também que a paz esteja com eles. É interessante também que essa construção da parte de Deus, da parte de Jesus, mostra uma origem. Então a graça e a paz têm por origem Jesus e Deus. Então eles são os portadores da graça e da paz. São eles que dão tanto a graça e tanto a paz. Tá? Graças damos, ou seja, nós agradecemos aqui. Nós agradecemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vocês. Então, aqui é legal porque eles... graças está no plural, porque era juntamente com Timóteo. Então, a ideia aqui é que eles agradeciam, eles oravam a Deus pelos cristãos colossenses, e ele vai dizer, orando sempre vocês, apresentando vocês na oração, sabe? Agradecendo a Deus pela fidelidade que vocês confessam no Evangelho, tá? E ele vai dizer, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, ou seja, mais para frente nessa epístola vai estar escrito que Epáfras era o discipulador dali dos cristãos colossenses. Então, ouvimos da vossa fé. Epáfras trouxe notícias a Paulo sobre os cristãos daquela região. Então, como que eles estavam se comportando, o que estava acontecendo. E aí, por isso que Paulo fala, nós ouvimos acerca da vossa fé que vocês têm em Jesus e do amor que vocês têm para com todos os santos, ou seja, os cristãos, aqui que ele está dizendo.
Então, a Epáfras contou pra gente sobre vocês, de como vocês são fiéis e como vocês têm amor pelos seus irmãos, como vocês ajudam os seus irmãos, vocês têm fé em Jesus. Epáfras trouxe essas notícias para Paulo. Então, Paulo orava para que eles continuassem assim, aumentando em fé, aumentando em amor. Era, na verdade, é um costume de Paulo fazer isso nas epístolas. Ele começa sempre nas epístolas dando essa introdução, orando pelos cristãos, pedindo para que Deus continue livrando eles de todo mal e que eles cresçam na fé. Isso é muito importante também. Por causa, aqui é legal também que ele vai dizer, do amor que vocês têm com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Ele está falando da esperança, que é a vida eterna. Ele está falando da nossa salvação, que está guardada para nós nos céus. Porque Jesus, ele vai voltar. Então, por isso que a ideia aqui é que está guardada para nós. Então, essa esperança que nós temos de um dia Jesus voltar, vir nos buscar, nos tirar desse mundo, essa esperança, ela nos motiva a estar, então, firmes com Deus em meio a todas as dificuldades. Certo? Então, é esse o sentido aqui. Da qual, ou seja, se referindo à esperança, já antes ouvistes, ou seja, vocês já tinham ouvido, já foi evangelizado, já foi pregado para vocês acerca da volta de Cristo, da esperança do Evangelho. E como que vocês ouviram essa esperança? Através da palavra da verdade do Evangelho. É legal também que essa expressão aqui, palavra da verdade do Evangelho, ali no grego, ela poderia ser traduzida como a verdadeira palavra, dois pontos, o Evangelho. Então, a concepção aqui é que palavra da verdade, sendo entendida como um genitivo atributivo, poderia ser a verdadeira palavra, dois pontos, o Evangelho. Então, ele está dizendo que a verdade absoluta, a verdadeira palavra, o verdadeiro sentido é o Evangelho. Então, ele coloca isso, esse substantivo no genitivo verdade, ele pode ser entendido como um adjetivo, então assim faz com que isso se torne um sentido muito maior. A ideia aqui vai ser a verdadeira palavra. Qual que é a verdadeira palavra? É o Evangelho. Então ele fala que o Evangelho é a verdade absoluta. Isso é bem interessante de você raciocinar. Aí, voltando aqui para o contexto, vocês ouviram acerca dessa esperança pelo Evangelho, que é a verdadeira palavra, tá? Então, nesse sentido aí, é bem interessante raciocinar assim por base de como a gramática ela abre uma interpretação um pouco mais profunda. Continuando aqui, e ele vai dizer que esse evangelho já chegou a vós, ou também poderia estar presente entre vocês ali